Olá, assinante do Band News. Está começando agora a coluna Giro Business. Tema da semana, um ativo que está entre os mais valorizados, se não é de fato o mais valorizado e percebido pelas empresas do Brasil. Trata-se do capital intelectual. E para falar deste tema, está conosco Ricardo Barberis, presidente da Manpower Group. Barberis, prazer grande tê-lo aqui no Giro Business para falar de um capital tão importante que é o capital intelectual. E você, como presidente da Manpower Group, empresa líder mundial em gestão e recrutamento de pessoas e presente em mais de 80 países. Sérgio, é um prazer para mim estar aqui, porque seu assunto é a importância do capital humano. Nós, como Manpower, sabemos que hoje aqui no Brasil e em muitos outros países, a tendência é que o capital humano vai ser o fator competitivo e o diferencial entre a empresa de sucesso e a empresa que se vira. Só é um prazer para mim conversar nesse assunto. Ricardo, uma informação bastante positiva e importante se dá quando percebe-se o crescimento na taxa de empreendedorismo no Brasil. Quero chamar uma reportagem que fala a respeito para que a gente possa discutir sobre empreendedorismo e a mão de obra qualificada para atender este crescimento. De acordo com a última pesquisa realizada pelo Global Entrepreneurship Monitor, a atividade empreendedora do Brasil passou de 20,9% em 2002 para 30,2% em 2012. O estudo, que envolve 69 países, analisa a atividade empreendedora no mundo. Segundo os pesquisadores, a evolução da taxa no Brasil é compatível com o desenvolvimento da economia. Na última década, o Produto Interno Bruto do país cresceu em média 4%. Outros motivos foram o ambiente de negócio, a lei geral, o super simples, o empreendedor individual e os aumentos de escolaridade e renda da população. A pesquisa também revelou que o empreendedorismo no Brasil, por necessidade, perde cada vez mais espaço para o empreendedorismo por oportunidade. Realmente uma reportagem que ilustra de forma assertiva como encontra-se hoje o empreendedorismo no Brasil. Complementando essas informações, Ricardo, é importante saber que o Brasil hoje é o segundo maior país em empreendedorismo do mundo, ficando apenas atrás da Turquia. Qual é o risco do empreendedorismo nacional, Ricardo? Viver um gargalo, um apagão por conta de falta de mão de obra qualificada. Existe porque é claro que as micros, as pequenas empresas são as mais expostas à competição com as grandes empresas. Porque a grandes empresa pode fazer investimento em treinamento, em retenção, pode oferecer talvez, algumas vezes, planos de carreiras mais estruturados, mais internacionais talvez para as grandes empresas. E nesses sentidos, as pequenas empresas com escassez de talento não vai ter, nesse caso, um fator competitivo. Mas onde, do outro lado, eu acho que o mercado do trabalho do RH vai ganhar no Brasil por causa da micro e pequena empresa? Porque é lá que nasce a inovação. É lá que nasce que os jovens construem a sua própria empresa, que vai ser o gasolina do crescimento econômico e social dessa classe média que se gerou formando nos últimos 10, 15 anos. Como eu teria mais que marcar a necessidade, por exemplo, de escola técnica, que para mim é um pré-requisito por chegar a escolher, essa famosa escolha por oportunidade, não por necessidade. Por quê? Porque eu faço uma escola técnica e depois pode entrar na empresa ou pode abrir a minha própria empresa, ou pode começar a fazer um pouco de experiência em uma grande empresa por causa da minha competência técnica e depois virar empreendedor como segunda fase da minha vida profissional. Ou seja, o que eu estou dizendo, será que devemos comunicar mais a importância da escola técnica nesse mercado do trabalho brasileiro, que pode ser uma boa resposta por a falta de competência técnica que temos, mas do outro lado pode oferecer para o nosso público dos jovens, por exemplo, uma visão de desenvolvimento profissional e empresarial de médio e longo prazo bem interessante. Ricardo, realmente interessante a tua colocação, principalmente quando se fala em empreendedorismo por oportunidade e não mais por necessidade, o que ilustra que os jovens, os empreendedores do Brasil, de fato sabem onde eles querem chegar e estão trabalhando, empreendendo com este objetivo. Sem dúvida nenhuma, a qualificação técnica para eles é fundamental e fica a dica do Ricardo, então, presidente da Manpower Group, com relação a esta oferta que existe em abundância nos setores das diferentes economias que compõem a economia nacional. E com relação à burocracia que assiste o empreendedor não só para abrir uma empresa, mas para contratar mão de obra qualificada.
A burocracia é inimigo de todos, não é só inimigo das grandes empresas, dos candidatos ou das pequenas. Eu diria que por as pequenas é mais forte, porque, por exemplo, tem uma estatística do Banco Mundial que mostra claramente como tem países no mundo onde abrir uma empresa é 5 dias. Demora 5 dias como no Canadá ou 15 dias na Alemanha. E, infelizmente, nós aqui no Brasil não estamos competindo nesse número, estamos em cima de 100 dias. Isso é claro que é um elemento diferencial que talvez não dá gasolina para as pessoas por abrir uma empresa. Ou seja, quando eu acho que é importante ajudar ainda mais esse tessuto de microempresas, estou falando de um sistema que se movimenta por isso, com uma agilidade de acesso ao crédito melhor. Estou pensando em menos burocracia por abrir ou fechar empresa, porque o grande problema da micro e pequena empresa mesmo é abrir e fechar com uma rapidez que talvez não é a mesma de outro segmento empresarial. Ou seja, eu diria que, de fato, pode ser um gargalo. Sempre fui, porque a burocracia é a forma do poder da administração. Mas, de fato, eu acho que se construímos esse sistema, talvez um sistema de network, de mentoring, ou seja, de pessoas que já passaram por isso e oferece. Por exemplo, nós como Manpower temos uma parceria aqui no Brasil e em outros países do mundo com a Junior Achievement, que é uma organização que exatamente está indo hoje no Brasil, nas escolas públicas, falando com as crianças, explicando o que é o negócio, o que significa fazer um plano de negócio, o que significa ter ética no negócio, o que é ser empreendedor, começando a fomentar esse desejo deles quando estão no ensino básico, porque depois é tarde. Esse é o exemplo que é todo o grupo que deveria fomentar esse movimento. E complementando a tua colocação, Ricardo, a gente percebe hoje que a taxa de mortalidade das empresas, embora venham caindo, ainda existe, e existe em número bastante grandioso, inibindo o desenvolvimento da economia, muito por conta da burocracia e da falta de conhecimento e eficiência. Fica a torcida do Giro Business para que isso se reverta e o Brasil se desenvolva. Muito obrigado, Ricardo Barberis. Ricardo Barberis, presidente da Manpower Group, que está conosco durante a semana para falar de capital humano e sobre gestão de recursos humanos.